Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui, domingo, dia 5 de abril de 2020, e mais uma vez queremos compartilhar com os irmãos um trecho da Palavra de Deus para que possamos juntos meditar nesse trecho, e eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração, abençoe sua vida através da leitura e meditação nesse trecho da Palavra de Deus. Neste tempo em que estamos em quarentena e impedidos de nos reunirmos como Igreja do Senhor, cada um dos irmãos devem estar reunindo suas famílias hoje às 18 horas para juntos celebrarmos ao nosso Deus. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, estudem a Palavra de Deus e orem ao Senhor. É um tempo de muita oração. Este deve ser um tempo onde precisamos clamar a Deus para que o Senhor venha nos abençoar e nos livrar deste mal. Venha nos proteger e fazer com que essa epidemia, essa pandemia passe o quanto antes, para que daqui um pouco possamos estar livremente reunidos na casa do Senhor. Quero poder abraçar cada um dos irmãos, quero poder orar com cada um dos irmãos e juntos fazermos uma festa de celebração ao Senhor. Meu desejo neste dia é que Deus, através da sua poderosa palavra, fale ao seu coração e abençoe a sua vida. Vamos ler um trecho da palavra de Deus que é muito significativo para nós neste momento. Momento de crise, momento de incertezas, momento em que ninguém sabe quanto tempo perdurará essa quarentena. Nós não sabemos quais serão os efeitos dessa quarentena em nossa sociedade, no mundo, na economia, no serviço público de saúde, na política, nas relações de trabalho, nas relações comerciais, na produção. Nós não sabemos nada. Não sabemos quanto tempo durará. E, na verdade, nos pegamos num tempo em que ninguém, nem mesmo a ciência e a medicina, é capaz de dar um diagnóstico preciso. É um tempo em que muitos estão ficando ansiosos, muitos estão preocupados, tantos outros com medo, muita gente com medo nesse tempo, porque não sabe o que acontecerá. Alguém disse que esta pandemia ela tem sido pior do que as duas grandes guerras mundiais pela qual nós passamos. Mas eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus em todo o tempo nos traz conforto, nos traz consolo e nos dá indicativos do que fazer nestas horas. Quero compartilhar com os irmãos a respeito de o que fazer quando nós não sabemos o que fazer. E exatamente esse tempo, nós não sabemos o que fazer, dada as incertezas do momento. Então quero compartilhar com os amados irmãos aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 20, do verso 1 ao 30. Passagem muito conhecida. Aliás, este tema já foi pregado por tantos outros, inclusive pelo pastor Jaime Kemp, e nos fazemos uso deste sermão, deste querido pastor, para estarmos compartilhando com os amados irmãos nesta tarde, nesta noite de domingo. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala? Diz-nos assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria, e já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou o jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais,
Não és tu, Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante de teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, e de modo que deles se desviaram e não destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs a emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quando Judá chegou ao alto que olha para o deserto e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos que jaziam em terra, sem que ninguém tivesse escapado. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. Vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para o templo do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. O texto lido, ele nos apresenta uma situação que, como nós estamos passando hoje, Josafá e o povo de Israel se viu acuado,
porque uma grande multidão, um ajuntamento de alguns povos que moravam ao redor, eles se ajuntaram, se uniram e vieram contra Josafá e o seu povo. E eles não tinham forças neles mesmos para que pudessem se opor àquele grande exército. Estamos hoje envolvidos numa guerra contra um vírus. Diferentemente daquela época em que os inimigos eram conhecidos e visíveis, hoje estamos lutando contra um vírus até então desconhecido e invisível. Mas estamos envolvidos nessa grande batalha. E quando ficamos muito atenciosos ao que a mídia está falando, quando ficamos vendo os dados a respeito dos contaminados e dos mortos, às vezes parece-nos que nós não temos forças. Parece-nos que não vamos vencer esta guerra. Parece-nos até que tudo está perdido. É nessa hora que a palavra de Deus nos ensina alguns princípios, e quero compartilhar 6 deles, para que nós possamos saber o que fazer nesta hora em que ninguém sabe o que deve ser feito. Então, o primeiro princípio que quero compartilhar com vocês é que nesta hora de pandemia, a primeira coisa que precisamos fazer é buscar ao Senhor. Versículo 13:4 diz que Josafá buscou ao Senhor, convocou o povo a buscar ao Senhor. Este é um momento de busca intensa de Deus. É momento do povo buscar ao Senhor. Muitos estão vivendo nesse tempo de quarentena como se estivessem de férias. Alguns outros estão aproveitando para assistir filmes, outros para fazer coisas, outras. Mas precisamos separar o nosso tempo e investirmos tempo na busca ao Senhor. Desejamos e precisamos buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Admitir sim que nós não sabemos o que fazer. Admitir sim que essa pandemia nos assusta, mas buscar ao Senhor intensamente. Não ficarmos nesse tempo de bobeira, mas usarmos o nosso tempo. Você que agora está em casa, você que não está trabalhando, você que não tem saído de casa, use o seu precioso tempo para buscar intensamente ao Senhor, assim como Josafá e o povo de Israel fez. O segundo princípio que quero compartilhar com vocês é que neste tempo em que não sabemos o que fazer, nós devemos buscar ao Senhor primeiro. Segundo, é reconhecer a soberania de Deus. Josafá, no versículo 5 e 6, ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz: Senhor, Tu és o Deus, Criador de todas as coisas. Senhor, o Senhor é soberano. E isso deve estar no coração dos crentes, isso deve estar no seu coração, meu irmão. O Senhor é soberano, Deus é todo poderoso, aleluia. Em suas mãos está todo o poder, não há nada difícil para Ele, não há nenhum exército que possa se opor ao poder de Deus, não há nenhuma enfermidade, peste ou doença que possa se opor ao poder de Deus. Confie na soberania de Deus, confie que Ele está no controle de todas as coisas. Josafá reconheceu isso, dizendo que Deus tinha tudo sob controle, que Deus era soberano, excelso, acima de todas as outras coisas. Não há Deus como o nosso Deus. Deus é soberano. Reconheça isso e acalme o seu coração em nome de Jesus. Continuando, o terceiro ponto é que nós precisamos às vezes recordar o passado. Ficamos somente tentando ver o futuro, ou tentando fazer projeções de o que será, o que vai acontecer e agora. Mas é preciso que às vezes olhemos para aquilo que Deus fez por nós. Comece a relembrar das bênçãos que Deus já operou na sua vida. Lembre-se da época em que você se converteu, como Deus te chamou, como Deus te atraiu, o milagre que Ele operou na sua vida, como Ele mudou a sua história, da sua família. Lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se dos livramentos que Deus já operou na sua vida, na saúde, na segurança. Lembre-se de todas as vezes que Deus proveu na sua vida.
Quem sabe você já passou pela experiência de estar desempregado e o Senhor bondosamente agiu poderosamente na sua vida, te abençoando. Então é preciso que às vezes recordemos e nos lembremos daquilo que Deus já fez. Josafá fez isso. Nos versos 7 a 9, ele começa a relembrar que Deus tirou o povo do Egito. Deus trouxe o povo até a terra de Canaã e ali os estabeleceu. Deus havia agido com mão forte, com grande poder. Na nossa história temos tido tantas experiências de como Deus tem agido. Lembre-se do que Deus tem feito na sua vida. Não se esqueça disso. Não fique só pensando no que vai acontecer, mas lembre-se do que Deus já fez. Isso vai te encher de esperança, porque Deus cuida de nós. Quarto ponto, precisamos estar atentos e percebermos a voz do Espírito Santo. Nos versos 14 a 17, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo tomou um homem no meio do povo e aquele homem falou em nome do Senhor. O Espírito Santo tomou aquele homem e ele pôde dar um recado de Deus, dizendo: olha, não temam, não tenham medo, essa guerra não é de vocês. É preciso estarmos atentos à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o Consolador. Muitas vezes tendemos a ficar preocupados, desesperançados, ansiosos. Mas ouça o Espírito Santo falando ao seu coração, garantindo a você que você é de Jesus, aleluia. Não importa o que vai acontecer, não importa o que está por vir. Paulo escrevendo disse que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem peste alguma pode nos separar do amor de Deus, aleluia. Se vivemos, estamos com Jesus. Se morremos, estamos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada nos separa do seu amor. Então, precisamos perceber a voz do Espírito Santo. Avançando, precisamos também nos render à vontade de Deus. Versículo 18 nos dá conta que Josafá prostrou-se com seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Precisamos ter um coração contrito, um coração quebrantado e disposto a aceitar o que Deus tem para nós, disposto a aceitar a vontade do Senhor. Não importa pelo que estejamos passando, entenda que Deus está operando a sua vontade sobre a terra, sobre a nossa cidade e sobre a sua vida e sobre a sua família. Adore o Senhor intensamente. E por fim, quero compartilhar com os irmãos, versículo 21, que diz: tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade, enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia. Louve ao Senhor, renda graças ao Senhor. Você pode nesse tempo cantar e dizer: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Não deixe de louvar a Deus. Não permita que as incertezas, não permita que as dificuldades, não permita que o medo, não permita que a ansiedade tire de você o louvor a Deus. Antes, com intensidade, louve ao Senhor. Adore ao Senhor, derrame o seu coração em adoração ao Senhor, dizendo que você confia nele, que tudo está nas mãos dele e que a sua vida está também na mão do Senhor. Mas louve a Deus, não deixe de louvar. Em todo tempo louve o Senhor, adore a Deus com muita intensidade. Nessas horas, muitas vezes, somos levados a ficarmos entristecidos e até de nos abatermos. Mas levante-se agora em nome de Jesus, coloque um sorriso no rosto e diga a Deus o quanto você está feliz, porque você pode louvá-lo aí na sua casa. Você pode cantar louvores, você pode orar em louvor e adoração a Deus, você pode se prostrar ao Senhor. Você tem essa liberdade.
porque, como os irmãos sabem, temos sempre dito, cada crente é um sacerdote. Você não precisa de intermediários. Você pode louvar a Deus, você pode adorar ao Senhor. E, especialmente, o meu apelo a você neste dia é que você ore ao Senhor, clame a Deus, não se renda, clame ao Senhor, diga: Senhor, eu quero estar na tua casa, eu quero estar na igreja, eu quero me reunir com meus irmãos. Busque a Deus nesse sentido. Não aceite com facilidade que por hora estamos impedidos de nos reunir, mas clame a Deus, busque o Senhor, para que Ele possa nos abençoar e logo mais estejamos juntos, buscando e adorando o Senhor. Deus abençoe sua vida. Meu desejo é que esta palavra possa abençoar o seu coração, abençoar a sua família, que você tenha uma semana na presença do Senhor, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, reconhecendo que Ele é soberano e que Ele já agiu poderosamente na sua vida. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.